Hoje a gente vai aprender quem pode adquirir a posse. Pegue papel e caneta, sua xícara de café e venha comigo. Meu amigo e minha amiga, o artigo 1205 do Código Civil fala sobre aquele que pode adquirir a posse. Acompanhe aqui comigo o texto do artigo 1205 do Código Civil. A posse pode ser adquirida, inciso 1, pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante. E inciso 2, por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação. Então observe que a gente tem aqui basicamente três possibilidades. Aquele que pretende adquirir a posse de uma coisa pode adquiri-la pessoalmente, diretamente, ou seja, ele mesmo vai lá e adquire a posse, começa a praticar os atos típicos de proprietário, como diz lá o artigo 1196, ou ele pode adquirir a posse por meio de um terceiro. Aí esse terceiro pode ser um terceiro representante ou um terceiro sem mandato. O representante, lembre-se que pode se tratar aqui de representação legal ou pode se tratar de representação convencional, Representante legal, você sabe, por exemplo, no caso aí do incapaz, do menor. O menor é representado por seus pais. Os pais são os representantes legais do menor. O representante legal é aquele que a própria lei estabelece como representante daquela pessoa, Mas a gente tem a hipótese também do representante convencional, que é aquele que se faz por meio do contrato de mandato, O representado outorga um mandato, outorga uma procuração, dando ao representante poderes para praticar determinados atos em nome do representado. Então observe que a pessoa que quer adquirir a posse da coisa pode ela pessoalmente ir lá adquirir a posse, praticar os atos de proprietário, ou ela pode mandar um representante, que pode ser tanto o representante legal, no caso do menor, no caso do incapaz, quanto um representante convencional, um procurador, um mandatário, alguém que tenha poderes para agir em nome da outra pessoa. Só que o inciso 2 do artigo 1205 apresenta uma hipótese interessante, Diz aí o inciso 2 do artigo 1205 que a posse pode ser adquirida por um terceiro sem mandato. Então observe que é aquela situação em que um terceiro se apresenta como representante de alguém sem apresentar nenhuma prova desse mandato, sem apresentar nenhuma prova dessa representação, sem apresentar procuração, sem apresentar nenhum tipo de comprovação de que tem poderes para agir em nome da outra pessoa e adquire a posse em nome dela. O que o Código exige aí é apenas que essa aquisição da posse seja ratificada depois por quem a adquiriu. Um exemplo que eu costumo dar disso aí não é um exemplo muito bom não, porque parece uma coisa meio... é uma coisa muito improvável de acontecer, mas serve para ilustrar e você entender o conceito, entender a ideia. Imagine que eu entrasse num site de uma locadora de veículos em outra cidade, Eu estou aqui em Salvador e eu entro no site aí de uma locadora de veículos em Belo Horizonte. E aí eu alugo um carro pela internet e digo que no dia tal, daqui a 15 dias, eu vou retirar o carro lá na locadora, lá em Belo Horizonte. E aí no dia eu não vá pessoalmente e mande uma pessoa no meu lugar. Eu mando um amigo buscar o carro para mim. Só que eu não dou a ele procuração, ou seja, eu não dou nenhum documento, nenhum instrumento, nenhuma prova de que ele está autorizado a agir em meu nome. E aí esse meu amigo chega lá no guichê da empresa de locação de carros e diz, olha, eu vim aqui buscar o carro que foi alugado por Rodrigo, ele me pediu para vir. Como ele não tem procuração, ele não tem nenhuma prova de que tem poderes para agir em meu nome, suponha que o atendente lá da locadora entregue o carro para ele. Bom, eu, Rodrigo, adquiri a posse desse carro. Veja, a aquisição da posse se deu por um terceiro sem mandato. Para que se caracterize efetivamente a aquisição da posse, eu vou precisar ratificar, ou seja, eu vou precisar confirmar depois que eu efetivamente adquiri a posse por meio daquela pessoa. Então suponha que a pessoa lá da locadora já tenha dado o carro e a pessoa já tenha ido embora com o carro e ela me liga.
Senhor Rodrigo, olha, acabou de aparecer aqui a pessoa tal, pegou o carro, disse que estava pegando por ordem sua. Confere? Confere. Eu pedi para ele pegar mesmo. Ou seja, eu confirmei que aquela pessoa agia em meu nome. Nesse caso, eu terei adquirido a posse, certo? Estou falando aqui desse caso do terceiro sem mandato, né? E aí o inciso 2 do artigo 1205 exige que haja essa ratificação, essa confirmação depois por aquele que adquiriu a posse. Se eventualmente ele liga, eu digo, não sei quem é essa pessoa, não dei autorização nenhuma, né? Eu não terei adquirido a posse. Aí, claro, a locadora aí teria sido vítima de um estelionato ou enfim, furto, né? Não foi furto porque ela deu voluntariamente, mas seria talvez um estelionato ou algum outro tipo de crime, né? Perceberam aí? Só para a gente sistematizar aqui, para ficar um quadro na cabeça. A posse pode ser adquirida diretamente, né? A própria pessoa que pretende adquirir a posse pode adquirir a posse diretamente, se apresentando diretamente para praticar os atos de proprietário, ou por meio de um representante. Esse representante pode ser tanto um representante legal, quanto um representante convencional, aí, em razão de um contrato de mandato. Mas também pode a pessoa adquirir a posse de algo por meio de um terceiro sem mandato, desde que posteriormente ratifique essa aquisição, desde que posteriormente confirme que aquela pessoa agiu em seu próprio nome. Beleza? A gente continua falando sobre direitos reais nos nossos próximos vídeos. Um grande abraço, até a próxima e sapere aude.